Eu quero só chamar a atenção da nossa audiência para uma notícia, porque o Ministério da Defesa de Israel, presta atenção nisso, o Ministério de Defesa de Israel revelou que o PCC está utilizando um banco digital para financiar atividades terroristas. Um comunicado foi enviado ao governo brasileiro e também ao Ministério Público de São Paulo, além da Polícia Federal. O nome da organização terrorista não consta nesse documento enviado pelo país judeu, mas a PF e outros organismos internacionais já haviam alertado várias vezes a conexão financeira entre a facção, máfias, cartéis e grupos terroristas. O comunicado israelense revela ainda que as verbas seriam transferidas via criptomoedas para fins de perpetração de terrorismo. O PCC teria enviado cerca de 450 milhões de reais para contas ligadas a grupos terroristas em quase 2 anos. Chamar o delegado Palumbo para trazer as impressões, se ele tem conhecimento dessa movimentação. O governo de Israel compartilhando informações, revelando que uma facção criminosa brasileira, possivelmente o PCC, estaria financiando atividades terroristas, delegado Palumbo. Caniato, é possível isso sim. Eu me lembro quando o PCC surgiu aqui no estado de São Paulo, o governo na época negou o tempo todo, dizia que não acontecia isso, que não, isso era folclore, que o PCC não existia, e está aí, um gigante da criminalidade. É a 8ª facção mais poderosa do mundo, já está aí, alguns intitulam ela como uma máfia, o próprio Lincoln Gakia já falou isso diversas vezes, um grande especialista na área de segurança, uma pessoa, um promotor de justiça que enfrenta o PCC com muita coragem, né, expondo a sua vida e de familiares, e isso não é nenhum espanto para mim. Dinheiro não falta para o PCC, dinheiro sobra para o PCC, para ele corromper, para comprar políticos, para fazer políticos como deputados, prefeitos, e quem sabe um dia, se nós, todos os brasileiros, em especial os políticos, não abrirmos os olhos, eles vão fazer governadores e vão fazer presidente da República, porque dinheiro não falta para o PCC. Em comunidades, pessoas que não são ligadas aos partidos que eles acabam tendo mais simpatia, por que não dizer apoiando, obviamente não vou falar o nome de nenhum partido aqui, só pode entrar se for de determinados partidos. Outras pessoas não entram. Isso não acontece somente no Rio de Janeiro, não. Acontece em São Paulo, em comunidades como Paraisópolis, Heliópolis, Jardim Ângela, Capão Redondo. Se você não for de um determinado partido e você for entrar numa comunidade, você vai ter sérios problemas, vai ser ameaçado. Exceto se você for policial e estiver com um grupo de policial, aí você consegue entrar aqui em São Paulo para fazer campanha. E o PCC está em todos os âmbitos. Qual que é a finalidade maior do PCC? Drogas, vender drogas o tempo todo. 1 quilo de cocaína pura, dependendo do país, pode valer mais de $50 mil. E com isso o PCC vai se expandindo cada vez mais, porque aqui nós temos leis frouxas, nós temos leis que não acabam protegendo esses bandidos, nós temos audiência de custódia, nós temos uma série de benefícios que faz com que um faccionado como o André do Rap saia por força de uma canetada, de um juiz pela porta da frente. Zé, chama o Dávila também para trazer pelo menos uma avaliação sobre essa notícia. Dávila, que o PCC é uma organização transnacional, acho que não é novidade para ninguém, né? Já trouxemos muitas notícias que indicam essa atuação do PCC em outros países. Mas financiamento com grupos terroristas, financiando o terrorismo internacional, enfim, qual é a teoria para justificar essa faceta da organização paulista? O delegado Palumbo, como um especialista em segurança pública, sabe muito bem que há muitos anos, não é 3, 4 anos, é mais de uma década, e já existe uma ligação dessa facção criminosa com organizações terroristas como o Hezbollah, Hamas. E essa turma de Hezbollah e Hamas está ligada ao Irã. Então, essa triangulação de usar fintechs para financiar o Hamas, e em troca disso o Irã coloca armas nos morros cariocas, é a triangulação do crime. É isso mesmo, vende-se droga, apoia uma organização,
e paga-se isso em armas que acabam ingressando no Brasil, armas de grande, grosso calibre, pelas fronteiras brasileiras. Então, essa é a triangulação do crime organizado. Agora, algo que nós sempre falamos aqui nos Pingos nos Is, uma cobrança sistemática de todos nós, que é justamente a inteligência, como utilizar o COAF, a questão das movimentações financeiras, Receita Federal, para estrangular o crime organizado. No mundo inteiro, só se combate o crime organizado asfixiando na forma de estrangulamento financeiro. Não há outra maneira. Se você tiver hoje o maior controle de fronteiras, de armas, de droga, você diminui. Mas a movimentação financeira é fundamental, justamente numa organização, como você falou, de porte transnacional, internacional. Então, ou nós temos uma inteligência para combater o crime organizado, usando informações do Banco Central, COAF e Polícia Federal, e Receita Federal, ou nós não vamos vencer essa guerra. Pelo contrário, os tentáculos do crime organizado continuarão a se espalhar com a competência que eles estão fazendo. E isso revela a incompetência do governo e da ausência de uma estratégia nacional para combater o crime organizado. O Brasil está caminhando a passos largos a se tornar um narco-estado. Pois é, o Cristiano Beraldo, em outros programas, já havia alertado sobre a atuação do PCC em outros países e principalmente com o tráfico de drogas. Agora, esse alerta do governo de Israel apontando uma ligação financeira entre o PCC e grupos terroristas internacionais, como, por exemplo, o Hezbollah. E aí, fintechs, bancos digitais, estariam sendo utilizados para lavar o dinheiro dessas facções, desses grupos criminosos. Beraldo? Olha, Caniato, existe um grave problema no governo brasileiro, que é justamente a fiscalização dessas plataformas financeiras sendo usadas no Brasil para fazer ponte com recursos ilícitos, para a movimentação de recursos ilícitos gerada a partir de atividades como tráfico de drogas, tráfico de armas e tantas outras atividades ilegais, não apenas do PCC, mas sobretudo do PCC. As operações internacionais de uma organização que utiliza submarinos feitos a partir de uma fabricação amadora, submarinos que cruzam o Atlântico lotados de cocaína, estão movimentando centenas de milhões a cada operação dessas. E vejam, vira e mexe, um desses carregamentos são interceptados, são apreendidos pelas polícias ou do Brasil ou polícias da Europa e outros países, e a operação continua. Não é que quando você pega um carregamento de centenas de milhões que isso afeta a saúde financeira dessa organização criminosa. Então é preciso se perguntar como se faz para movimentar tanto dinheiro. E aí a gente vê que o Brasil tem esta cultura, esta tradição de proteger o universo dos bancos. A gente precisa lembrar, inclusive, da época do Mensalão. A denúncia do Mensalão era extremamente objetiva. Milhões e milhões de reais que eram movimentados em dinheiro, em espécie. Pegaram ali o Banco Rural, pequenininho e tal, e ficou por isso mesmo. A gente olha para o Petrolão. Bilhões de reais em propina sendo pagos. O que aconteceu com os bancos? Absolutamente nada. Mas pegaram 53 milhões de reais só num apartamento dentro de malas. De onde veio tanto dinheiro em espécie? Os passarinhos cantam e ninguém responde absolutamente nada. Saíram absolutamente todos ilesos. E essa é uma tradição que vem até de antes. Porque se a gente observar aquele episódio que houve durante a liberação do câmbio, lá no governo Fernando Henrique, fizeram uma CPI para investigar os bancos que quebraram. Não fizeram CPI para investigar os bancos que ganharam bilhões de reais com aquela liberação do câmbio. Enfim, então esta tradição brasileira que fecha os olhos para o que acontece nesse setor não é replicada em países sérios como Israel. Então cabe a Israel, que tem um interesse objetivo de enfraquecer o seu inimigo
que o PCC é o inimigo do Brasil, mas isso ninguém fala. Só que lá Israel leva a sério. Para enfraquecer o Hezbollah, eles estão monitorando toda a movimentação financeira para ver o dinheiro que chega a eles. E detectaram o PCC no meio e o governo brasileiro absolutamente conivente com este tipo de atividade. Então, Caniato, estamos aí estampados. O Brasil se coloca no clube da Venezuela. É o presidente brasileiro abraçadinho com Maduro, com este carimbo de narco-estado. Pois é, eu acho que esse ponto trazido pelo Beraldo é muito importante, né, delegado Palumbo, porque essa notícia alerta para as dificuldades que o Brasil, ou para as autoridades brasileiras, as instituições brasileiras têm em monitorar as atividades do crime organizado, né? Porque Israel, então, precisa nos avisar, nos alertar sobre essa conexão do PCC com o Hezbollah, movimentação de R$500 bilhão utilizando fintechs. Minha surpresa é, será que nós fomos o marido traído? Os últimos a descobrirem essa situação? Não, nós não somos o marido traído, né? As forças de segurança têm conhecimento de tudo isso. Mas é vergonhoso para algumas autoridades expor isso em público. Eles preferem, como aconteceu há 20, 30 anos atrás, quando se negaram a existência do PCC. É mais fácil negar, porque na cabeça deles daqui a pouco se esquece e fica por isso mesmo. A grande verdade é que o PCC cresce dia após dia, inclusive com o Tribunal do Crime. E eu não acho que o Brasil vai virar um narco-estado. Eu tenho certeza que o Brasil já é um narco-estado. E vou dizer por quê. Você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, a DPF 635, que tanto o nosso colega Mota fala e vai contra isso. As forças de segurança não têm o livre-arbítrio, não podem entrar sem avisar as autoridades que estão sentadinhas em seus gabinetes com ar-condicionado, tomando seu cafezinho, a sua água gelada, um monte de segurança, e quando sai às ruas, sai de carro blindado. Deram uma canetada, não pode mais entrar a polícia aqui, porque estamos em pandemia, e na cabeça deles a polícia comete abuso. Mas o crime não comete. É claro que comete o tempo todo. Há muitos anos atrás, mataram aquele jornalista, colocaram ele num monte de pneu, atearam fogo e ele morreu no micro-ondas. Um jornalista de uma grande emissora. Hoje, recentemente, semana passada ou retrasada, atiraram de fuzil na cabeça de um tripulante de uma aeronave da polícia, de um helicóptero. Colocam barricadas, eles têm lança-granadas, tem ponto .50. Para quem não sabe o que é ponto .50, se vocês pegarem uma caneta, a munição é mais ou menos o tamanho daquilo, só que bem mais grossa. Aquilo lá fura um carro blindado como papel. E essa arma está na mão do crime organizado. A polícia não pode usar ponto .50, mas a facção pode. Os únicos que podem usar é o Exército. Aí o governo não quer colocar o Exército para fazer também a ajuda na segurança pública, através da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que precisaria lá no Rio de Janeiro. O governo não quer fiscalizar suas fronteiras, mais de 10 mil quilômetros de fronteiras. Por onde que vocês acham que entram essas armas, essas drogas, essas munições? Não cai de paraquedas no morro. Não vem através de drone. Pode ser que no futuro próximo até venha, não vou duvidar disso. Mas elas entram pela fronteira, seja terrestre, seja marítima, é por lá que entra. E o governo falha. E aí, quando poucos deputados querem endurecer as leis, querem enrijecer, querem tirar o dinheiro dessas facções, os mesmos deputados dos mesmos partidos sempre dão um jeito de obstruir, de votar contra, porque eles acabam entendendo que o criminoso é uma vítima da sociedade. E alguns até falam que vê lógica no assalto. Aí fica muito difícil. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia é em destaque, um alerta que foi feito pelas autoridades de Israel, informando que uma facção aqui do Brasil, o PCC, estaria se utilizando de bancos digitais, de fintechs, para lavar dinheiro em conjunto com facções ligadas ao terrorismo, inclusive o documento indica o Hezbollah. Então, o PCC usando fintechs para financiar o terrorismo, inclusive
A informação indica que o PCC teria enviado já cerca de R$500 bilhão, cerca de 500 milhões de reais para esses grupos. Agora, Dávila, a partir dessa notícia que indica o poderio financeiro dessa facção das conexões internacionais, você é um ferrenho defensor da criação de um programa nacional de combate ao crime organizado, né? E aí, quando a gente olha essa notícia, me parece um pouco díspare, né? De um lado você tem um grupo super organizado, com conexões internacionais, que fatura muito. Beraldo até chega a comparar o faturamento dessa facção com a Petrobras. E do outro lado você tem autoridades brasileiras que muitas vezes acabam sendo aparelhadas, de 4 em 4 anos tem um governo que acaba alterando toda a dinâmica de investigação, de política de monitoramento do crime organizado, enfim. A gente tem que começar por onde, Dávila? Começar pela inteligência. O delegado Palumbo está aí, sabe melhor do que ninguém. Crime organizado se combate com inteligência. Você precisa usar a inteligência para unir esses bancos de dados, para poder ter uma ação estratégica. Veja aqui em São Paulo mesmo, por que nós hoje temos uma das menores taxas de homicídio? Por causa de inteligência. Essa é a parte mais importante da muralha paulista. E a gente tem que aprender isso. Agora, o que é muito estranho, Caniato, é a velocidade lenta do Estado. Parece uma grande tartaruga para agir, enquanto o crime organizado anda na velocidade da luz. Veja só um ponto aqui. Como é que esse dinheiro está sendo lavado? Não é por meio de fintechs? Por que nós demoramos tanto tempo para começar a regular as fintechs pelo Banco Central, como é qualquer outra instituição financeira? Todo banco, toda instituição financeira hoje é regulada pelo Banco Central. Fintech era uma espécie de ONG financeira que não precisava passar debaixo da regulação do Banco Central. E isso virou a plataforma para a lavagem de dinheiro do crime organizado. E agora tem bets, tem time de futebol, tem o diabo, posto de gasolina clandestino. Eles vão usando todos os mecanismos possíveis para lavar dinheiro. Tudo que passa debaixo do radar torna-se um mecanismo apropriado pelo crime organizado para esquentar dinheiro. Então, por que até hoje o Banco Central já viu essas movimentações estranhas de fintech com lavagem de dinheiro e não entrou e começou a regulamentar isso? Por que o Congresso Nacional não percebeu que isso precisava sim ser regulamentado pelo Banco Central e não podia deixar passar batido? Então, essas coisas chamam muito a atenção. Ou porque tem muito dinheiro sujo, inclusive na política, e que também utiliza esses mecanismos, além do crime organizado, porque não tem explicação lógica como o sistema político reage tão vagarosamente para combater algo que vem sendo utilizado com muita frequência pelo crime organizado para lavar dinheiro. Então, onde é que está a postura das autoridades? Onde é que está a reação do Congresso Nacional? Onde é que está a reação dos quadros técnicos do Banco Central? Porque não é possível que passa um gigantesco meio de repassar dinheiro do crime organizado para outras instituições e ninguém faz nada. Aliás, o que vai acontecer a partir de amanhã? Você viu alguma ação aí de que a partir de amanhã as fintechs estão sob investigação, o Banco Central vai tomar uma decisão, o Congresso Nacional está se mobilizando? Não, nada. Vai continuar tudo do jeito que está, tudo vira paisagem no Brasil. Então, isso é que eu digo, um dos principais problemas que nós temos no Brasil é essa assimetria na velocidade que o crime organizado se adequa ao novo contexto, se adapta às regras do jogo, e a velocidade extremamente lenta do Estado para reagir aos mecanismos empregados pelo crime organizado. É por isso que nós não temos planos, ação efetiva e o crime organizado, como disse aí o nosso delegado Palumbo, cada vez mais caminhando a passos largos a se tornar um narco-estado. Pois é, recebi uma mensagem do Marcelo, uma pessoa ligada à comunidade judaica aqui de São Paulo. Enfim, ele escreveu uma série de coisas falando sobre uma certa leniência com o crime organizado, lembrou da situação que envolve o governo brasileiro e o governo de Israel na atual administração, aquela ameaça de rompimento político, enfim.
Mas, Beraldo, ele tratou de um aspecto, e você, como tem muita experiência em comércio exterior, talvez seja importante a gente tratar disso com você, levando em consideração esses aspectos que o Dávila destacou, falando que, na verdade, as fintechs seriam a nova holding, mas há muitas ferramentas e dispositivos para lavagem de dinheiro para você conseguir enviar dinheiro de forma ilegal. E o nosso espectador comenta justamente sobre isso, sobre essa falta de controle para remessas de recursos dessa monta, né? Porque a gente não está falando que o camarada enviou escondido no container de ursinho de pelúcia um maço com 10 mil dólares, né? A gente está falando de 450 milhões de reais, né? Pois é, Caniato, que são 100 milhões de dólares, mais ou menos. A gente está imaginando que é preciso fazer a conversão disso, usando bancos que operem em dólar ou, eventualmente, até hoje, em moeda chinesa, moeda dos Emirados Árabes. Então, você tem a possibilidade, inclusive, de fazer câmbio no Brasil hoje para pagar cargas compradas da Rússia em rublos. Então, hoje o Brasil ele se tornou um ambiente comercial em que empresas, em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia e das sanções impostas à Rússia, se tornou um país em que operações são fechadas em volumes bastante significativos em outras moedas que não o dólar, coisa que era muito raro de se ver no Brasil não faz muito tempo. E é interessante que se você pega uma carga de navio de diesel, por exemplo, que o Brasil recebe, vamos dizer aí, entre 10 e 20 todos os meses para poder fechar a conta desse déficit de produção de diesel aqui no país, você tem cada navio mais ou menos em torno de 35 a 40 milhões de dólares. E se for um navio maior, até obviamente os números se ampliam. Então os volumes do comércio exterior, eles são muito significativos. Se o banco, se a fintech, se ela usa um escudo, dizer, não, eu estou fazendo aqui uma exportação de petróleo, eu estou fazendo aqui uma exportação de grãos, esses números vão se somando a 100 milhões de dólares de uma forma razoavelmente rápida. Então, esse é um aspecto. Aí você tem um outro aspecto, que é a compra de dinheiro em espécie no Brasil e o transporte desses dólares em espécie via avião próprio, via navio, enfim, da mesma forma que as drogas fluem. Porque tem uma coisa interessante, Caniato, no mundo dos países árabes, até hoje existe um sistema financeiro ainda primitivo, digamos assim, que é feito na base do fio do bigode, aonde você entrega $1.000 num país e na mesma hora o teu parente pode buscar $1.000 lá, porque são pessoas que se comunicam e depois faz um acerto de contas, como se fosse assim o jogo do bicho, digamos assim. Então, esses instrumentos estão disponíveis. E isso sem falar, claro, das criptomoedas, que não precisa nem ser o Bitcoin, né? Você hoje tem uma infinidade de criptomoedas que podem ser utilizadas para virtualmente qualquer coisa que você queira fazer. Então, há um esforço permanente para se criar esses instrumentos de pagamento. E aí tem um outro lado, Caniato, que a gente precisa registrar aqui. Meios secundários, obscuros de pagamento, de transferência de dinheiro, são instrumentos essenciais para países importantes do mundo. Israel, Estados Unidos, os países europeus, a Rússia, a China, todos esses pagam para ter informação, pagam para ter acesso, precisam colocar dinheiro na mão de espiões que estão infiltrados em determinados lugares em que eles não podem ir no banco ou podem ter alguma conta. Então, instrumentos como criptomoeda se fortaleceram, é só a gente pegar a linha do tempo, depois que começaram a vir as aberturas dos arquivos, como se fosse a junta comercial do Panamá, que ficou conhecido como Panama Papers e tal, e que pegou uma série de estruturas ali que, obviamente, eram utilizadas pelos próprios governos como uma forma de pagar propina. É disso que se tratava. E hoje essa movimentação de dinheiro continua acontecendo, só que de uma forma diferente. Então, infelizmente, Caniato,
esses instrumentos sempre estarão disponíveis e vai ser da criatividade de cada um encontrar o melhor caminho. Pois é, seguiremos atentos a essas movimentações.